Olá! Desde o meu último vídeo sobre a questão dos depósitos voluntários no Banco Central, eu tenho recebido muitos comentários, muitos questionamentos, um pessoal mais indignado com o que está acontecendo, outro pessoal bastante irritado porque eu tomei a posição que eu tomei, e eu queria aproveitar então essa oportunidade, que essas dúvidas, esses questionamentos, até algumas acusações, são muito interessantes para a gente refletir o que está em jogo. Tá? Eu acho que a gente precisa ampliar o pensamento para entender aquilo que está acontecendo, para a gente canalizar a energia para onde é devido. E eu tenho comentado com vocês que eu acho que a resistência de setores da esquerda a este projeto do senador do PT de Sergipe, Rogério Carvalho, é um tiro no pé. É um tiro no pé e eu vou tentar agora colocar de uma maneira um pouco mais linear aquilo que eu falei em outros vídeos. Imagine que você tem uma conta no banco e você gastou mais do que você devia naquele mês porque ocorreram imprevistos e você entrou no cheque especial. A partir daquele momento, as suas contas estavam equilibradas e o que entrava na sua conta você usava para se manter. O problema é que o cheque especial ele vai crescendo com os juros. Então você tem R$200 lá dentro para deixar simples a conta. No final do primeiro mês, você está devendo 220. No final do segundo mês, você está devendo 242. No final do terceiro mês, você está devendo mais de R$260, quase R$270. E assim isso vai crescendo. A minha pergunta é, esses R$70 a mais ocorreram porque você gastou mais do que você ganhou? Ou ocorreu pela simples força da taxa de juros? Pois bem, se o banco te deu um limite de R$300 no cheque especial, rapidamente, no quarto ou quinto mês, você vai bater esse limite. O que o banco vai falar para você? Não posso te emprestar mais o dinheiro. Você precisa pagar agora. Você diz, eu não tenho como pagar agora. Tudo que eu ganho, eu uso para me manter. Eu tenho uma família para cuidar. Eu não posso pagar esses R$300. O banco diz, tudo bem, então eu vou estender a sua dívida, o seu cheque especial, para R$500. Só que como você já está sem dinheiro para pagar, eu então vou aumentar a sua taxa de juros de 10% para 20% ao mês. Ou seja, a partir do momento que você tem R$300 de dívida, no mês seguinte, você já está devendo 360. No mês seguinte, sua dívida já pulou para 396. E você está lá tentando se equilibrar com as contas do dia a dia. Minha pergunta é, você acha justo que você seja taxado de perdulário porque você tem essa dívida crescendo e o banco está te cobrando mais juro? Pois é, eu acho que é injusto. Mas essa é a regra do jogo. Você entrou lá. Se você tivesse a oportunidade de cortar essa dívida por conta dos juros que incidem, então em vez de um juro de 20%, o banco chega e fala assim, olha, você na verdade tomou emprestado da gente só 200, mas agora você está devendo mais 200 só por causa dos juros. Não foi nada que você fez. Não tem a ver com algo que você está fazendo. É meramente o papel do juro. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse juro em R$100. Então, eu vou tirar esses R$100, você caiu para 300. E a partir daí eu vou te cobrar uma taxa de juros menor. Você não acharia essa uma boa solução? Em vez de você dever 400 com uma taxa de juros mais elevada, você está devendo 300 com uma taxa de juros menor. A metáfora acaba aqui. Essencialmente é o que essa proposta se propõe a fazer. Ao reduzir o tamanho da dívida, que depende da atuação do Estado, o efeito imediato é que a pressão dos investidores diminua sobre a taxa de juros. Então, eles vão ter menos argumentos para cobrar taxas de juros mais elevadas. O curioso é que tem gente que é contra isso, por quê? Porque está achando
que é bom para o banqueiro receber a Selic. E não está entendendo que receber a Selic é o pior dos mundos, porque a Selic paga muito pouco para os banqueiros e para você, porque o banqueiro está tendo que remunerar o seu dinheiro. E é esse o ponto central dessa controvérsia, ainda que haja injustiça nesse mundo, e há muitas. A gente tem que analisar as coisas no seu devido contexto, sob o risco de a gente, paralisados porque o todo não se transforma do jeito que a gente quer, a gente fique imobilizado. Eu queria colocar para vocês que, primeiro, é algo complexo, é algo difícil, não é algo simples de se compreender, porque tem muitos detalhes, tem muitos elementos operacionais na relação entre o Banco Central e os bancos comerciais. E aí a gente pode criticar esse sistema, a gente pode dizer que ele não é justo, que ele não é o melhor que pode funcionar para a sociedade. E eu vou concordar com vocês, há necessárias reformas que podem ocorrer. Mas eu gostaria que a gente focasse aquilo que é o elemento central de uma discussão, que é esse projeto de lei específico, e a gente separasse isso de um pleito maior, de uma demanda maior que ocorre em outras áreas, em outros aspectos do funcionamento do sistema. Ambas as discussões são legais e devem ocorrer, mas é importante que a gente não jogue fora aspectos de avanço, aspectos de melhoria, só porque eles não atacam todas as questões. Aí você pode dizer, André, mas você é um reformista. Sim, eu sou um reformista. Respondendo a um comentário aqui no YouTube, eu não quero ver sangue nas calçadas. Se nós pudermos evitar luta, guerra civil, eu vou evitar. Chamem-me do que vocês quiserem. Eu sou um reformista e quero continuar atuando dessa maneira, dentro da legislação, dentro daquilo que a gente consegue fazer o sistema avançar. Dito isso, eu queria colocar então primeiro para vocês o que está em jogo aqui. Tá? E aí eu vou tentar deixar mais claro onde eu acho que quem critica o projeto está errando e sempre deixando claro que eu não estou preocupado com a intenção dessas pessoas. Eu estou preocupado em que você que está me assistindo entenda a diferença, né, dentre aquilo que é uma conspiração para acabar com o social, uma conspiração para acabar com a economia, com aquilo que efetivamente está sendo colocado em pauta. Os bancos estão recebendo um dinheiro de graça do governo? Então a primeira alegação é que esse projeto de lei ele vai remunerar de maneira automática o dinheiro dos bancos. Então, para a gente compreender essa crítica e entender por que ela não é razoável nem precisa, é preciso que a gente entenda como funciona o sistema bancário. Todo dia, os bancos eles têm uma sobra de caixa. Então, eles pegaram dinheiro dos correntistas e emprestaram esse dinheiro para outras pessoas, outras empresas, outros bancos, e sobrou um dinheiro lá no caixa do banco. Se esse dinheiro ficar no caixa do banco, o banco não vai ter alternativa a não ser emprestar para outro banco. Aí o que acontece? Se tiver vários bancos nessa situação, com sobra de caixa, eles chegam no mercado procurando gente para tomar emprestado. Se isso acontece e tiver muita gente querendo emprestar e ninguém tomar emprestado, o preço desse dinheiro vai cair. Se isso ocorrer, o banco entra em choque com o funcionamento da política monetária, que é levada e tocada pelo Banco Central. O Banco Central, ele define a taxa Selic, que é essa taxa básica da economia, que abaixo dela não tem nenhuma, por isso que ela é a básica. Se os bancos chegarem no mercado e falarem assim, alguém quer tomar emprestado a Selic, e não tem ninguém tomando emprestado a Selic, porque tem mais gente ofertando do que gente recebendo, quem está tomando emprestado vai falar, não, eu pago menos que Selic. O banco que está entre receber nada e receber alguma coisa, ele vai aceitar receber abaixo da Selic. Se isso acontecer, o Banco Central perde o controle sobre a taxa de juros de curto prazo. André, mas por que é bom que a taxa de juros caia? Não, não é bom. Porque se o banco está emprestando uma taxa de juros abaixo da Selic, ele está com um problema no seu passivo, que é para quem ele deve o dinheiro.
E ele não deve esse dinheiro para o caixa dele, ele deve o dinheiro para a gente, para as pessoas que colocaram o dinheiro lá dentro. Não é o dinheiro do banqueiro, isso é o dinheiro do sistema bancário. É isso que é importante entender. Sistema bancário não é igual ao sistema do banqueiro. Sistema bancário é igual a banqueiro mais correntista, mais empresa, mais governo. Nesse caso, o que acontece? A taxa de juros pode cair muito baixo. E se a taxa de juros cair muito abaixo da Selic, o resultado é que o Banco Central perde o controle sobre a determinação da taxa de juros. Eu sei que isso parece legal quando a taxa de juros está caindo. E aí você fala, que bom, então deixa o juro cair. Mas tem um erro aí. Quando o banco não consegue uma remuneração adequada, porque não existe alguém, né, que oferece a ele um retorno razoável com o que ele quer, ele começa a correr mais risco. Ele começa a pegar o seu dinheiro e começa a jogar onde ele não deve. O segundo ponto. Este dinheiro poderia ser destinado a investimentos na área produtiva. Novamente, antes fosse fácil assim. O dinheiro que está no caixa dos bancos não está indo para nenhum lugar por dois motivos. O primeiro, pode não ter demanda, então não tem ninguém correndo para os bancos para pedir esse dinheiro emprestado. E o segundo ponto, o banco ele tem uma área de crédito. Quando ele analisa a economia, ele tem alguns requisitos, alguns critérios que ele tem que usar, que é a chance desse dinheiro retornar para ele. Se ele não faz isso, ele começa a emprestar dinheiro para quem ele não deve. E o dinheiro começa a não voltar. Isso aparece aonde? Inadimplência. E quando vem a inadimplência, o banco reage fazendo o quê? Subindo a taxa de juros. Mas André, e se os bancos quebrarem? Não é bom para o credor, porque aí ele não pagou, o banco corre até o Banco Central, pega aquela ajuda, todo mundo sai ganhando. Não é assim que funciona, infelizmente. Então o banco ele vai cobrar uma taxa de juros mais elevada das pessoas, e isso vai ser ruim para tomadores de crédito na habitação, para tomadores de crédito no mercado imobiliário em geral, para o mercado empresarial como um todo. Então essas pessoas vão ter que pagar taxas de juros mais elevadas. Os bancos estão recebendo uma remuneração automática do governo e isso está tirando dinheiro de outras áreas do orçamento. Então eu vou quebrar essa fala em duas partes para que a gente entenda o que está envolvido aqui. Primeiro, os bancos estão recebendo um rendimento automático do governo para que eles não desequilibrem a taxa de juros. Porque se deixar o banco, ele vai emprestar para alguém por uma taxa menor. Aí você diz, por que o Banco Central então não empresta por uma taxa menor? Porque o Banco Central precisa controlar a taxa de juros de curto prazo. Mas é injusto, a gente está perdendo. Podemos novamente refletir sobre o regime monetário. É uma discussão muito válida que a gente pode fazer. Mas não é o que está em questionamento aqui. Dada essa regra, se o Banco Central não recolher essa liquidez, ele perde o controle da taxa de juros de curto prazo. E a taxa de juros de curto prazo é um instrumento central da política monetária. Vocês acham ruim com essa taxa de juros monetária? Imagina sem ela. Imagina o Banco Central não conseguindo controlar as expectativas, o que isso ia fazer com a taxa de juros. Porque aí o mercado faz o que ele quer. E o mercado não tem piedade de nada. O mercado é um instrumento descentralizado de lucro. Ele vai ganhar com isso. Então o Banco Central entra ali justamente para fazer com que essas diferentes expectativas de rendimento atuem em favor da coletividade do sistema bancário. Ele não está preocupado com o restante da economia, ele está preocupado com o sistema bancário. E aí, novamente, não é só o banqueiro, somos nós que temos dinheiro no banco e as pessoas que dependem das pessoas que têm dinheiro nos bancos, chamados empresários. Porque se esse pessoal perde o dinheiro, essas pessoas também vão perder o emprego. Então notem que o sistema bancário ele é um sistema especial dentro da economia. Se ele deveria ter o poder que ele tem ou não, essa novamente é outra questão. Segunda parte desse argumento. Esse dinheiro que está indo para os bancos está deixando de ir para a saúde e educação. Isso não é verdade, por quê? Porque são dois orçamentos separados. Existe um orçamento monetário financeiro, que tem a ver com essas operações de retirar liquidez do mercado, existe um orçamento fiscal.
O orçamento fiscal, que é o que o governo vota nos projetos de lei orçamentária anual, em todos o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, esse projeto é o que está sob controle do governo. E é o que está sob controle da Casa Legislativa, do Senado e da Câmara. Esta é a discussão orçamentária que está sujeita a um controle programático. Essas duas coisas são separadas. O que o Banco Central faz aqui não tira dinheiro do orçamento fiscal, porque há uma barreira entre os dois. É isso que o projeto está fazendo. Como funciona hoje? Essas coisas estão misturadas. Ou seja, quando o Banco Central chega aos bancos e recolhe essa liquidez para manter o controle da taxa de juros, a dívida pública cresce. Foi porque o governo gastou mais com saúde e educação? Foi porque o governo gastou mais com servidores? Não. Foi porque o governo teve que fazer algo muito simples e corriqueiro, que é evitar que um excesso de liquidez corra para a economia e gere bolhas de ativos, gere insegurança no mercado financeiro, gere potencial descasamento do balanço dos bancos, o que torna o seu dinheiro também mais arriscado de ser deixado no banco. E a gente já sabe o que acontece quando as pessoas duvidam do sistema bancário. Elas correm ao sistema bancário para retirar o seu dinheiro. E a gente não quer uma corrida bancária. Então o Banco Central também está olhando para isso. E agora o que vai acontecer é exatamente algo muito similar, só que em vez de ter um título que é dado para o Banco Central vai fazer essa operação de maneira eletrônica. Não é bom o banco ter o título? Novamente, se o banco quiser ter o título de dívida, o Tesouro Nacional vai ter que emitir. E isso vai expandir o tamanho da nossa dívida. E vai reforçar o argumento do mercado financeiro pela elevação da taxa de juros. E aí, para que não haja elevação da taxa de juros, o governo vai ter que agravar ainda mais o corte de gastos públicos que afeta investimentos em saúde, educação, infraestrutura, esses elementos importantes para a vida em sociedade como um todo. E um último ponto importante diz respeito à transparência dessas operações. A principal crítica é que vai haver pouco controle em cima dessas operações. Nesse sentido, o projeto de lei prevê o controle por parte da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Então, dentro de determinada frequência ali, o presidente do Banco Central deve ir à Comissão de Assuntos Econômicos e explicar, abrir essas operações para dizer como que elas funcionaram, quais foram os beneficiários, por que foi feito, por que não foi feito, e dar uma explicação, uma satisfação para aqueles que são os controladores, né, que é o papel do Legislativo, no caso, o Senado. E aí, em geral, a crítica, a reação a essa fala é dizer, não, mas esses órgãos não funcionam. Perfeito. Acha que não funciona? Então vamos trabalhar sobre a fiscalização, vamos pressionar para que a fiscalização efetivamente ocorra. Mas isso não tem nada a ver com os depósitos voluntários. Segunda grande reclamação, existe um problema de transparência da dívida, né? Essa grande alegação do pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida, que a gente entende que é bem intencionado e a ideia é que a gente consiga abrir a tal caixa preta da dívida pública, como certas pessoas pediram para a gente abrir a caixa preta do BNDES. A gente gastou dezenas de milhões de reais para analisar aquilo que todo mundo já sabia, que estava no site do BNDES. Esses dados já são publicados. Esses dados já estão disponíveis no site do Tesouro Nacional, no site do Banco Central. Tudo que tem que fazer é ir lá e analisar. Agora, por que essas pessoas não estão fazendo isso? Que tipo de transparência adicional elas querem? E se este for o caso, então este é o foco. Trabalhar sobre a transparência do projeto. Mas não eliminar como um todo, como se isso fosse inibir qualquer fiscalização e qualquer procedimento de transparência. Não é isso que está colocado no projeto de lei. E nós sabemos que no Brasil tem uma distância entre aquilo que está na lei e aquilo que ocorre. Mas isso não é um problema do projeto de lei. Isso é um problema da regulamentação
dessa lei e como que os órgãos fiscalizadores vão atuar para garantir aquilo que está previsto em lei. Então, nesse sentido, eu quero tranquilizar a todos que esta medida em particular não é uma medida danosa aos interesses nacionais, muito ao contrário. Essa é uma medida que protege a economia como um todo, protege a sociedade do afã desse pessoal que quer começar a subir a taxa de juros rapidamente. Por quê? Porque a dívida está muito elevada. Isso não é algo que atua em favor da gente. Então, quem defende que esse projeto não avance está jogando do lado dessas pessoas. E isso pode nos levantar a questão de qual é o interesse por trás disso. Por que que aqueles que estão no mercado financeiro, que em tese teriam seu argumento reforçado pela não aprovação desse projeto, são alinhados no ataque a esse projeto de lei por partes da esquerda? Mas eu deixo isso para você refletir e continuem comentando, por favor, aqui no canal, porque esse debate é muito rico. Eu sei que muitas vezes ele fica inflamado e a gente fica irritado, mas é assim que a gente avança. A gente escutando um outro, e eu escuto muito vocês, todas as críticas, todas as dúvidas, e eu uso esses comentários que vocês trazem para melhorar o que eu consigo fazer para esclarecer a maneira como eu vejo, a maneira como eu estou entendendo o cenário. E isso vai fazer a gente, pelo menos, ter mais clareza sobre aquilo que está em jogo. Eu deixo um grande abraço para vocês, peço aqui que vocês curtam o canal, vocês deixem, né, a sua inscrição, porque ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas. Tá bem? Um grande abraço e até a próxima.